Você está sabotando o seu futuro e talvez nem perceba. Essa frase pode soar dura, desconfortável ou até injusta. Mas eu te peço que fique comigo até o final. Porque o que você vai entender hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga suas escolhas, seus bloqueios e os resultados que insiste em não aparecer na sua vida. A maioria das pessoas acredita que o futuro é algo que simplesmente acontece, como se fosse decidido pelo acaso, pela sorte ou pelas circunstâncias externas. Mas a verdade é que o futuro está sendo construído agora, todos os dias. Nos pequenos pensamentos que você repete, nas decisões que você evita e principalmente nas escolhas que você faz sem perceber. E é exatamente aí que mora a sabotagem. Talvez você se considere uma pessoa esforçada. Talvez você se veja como alguém que tenta, que corre atrás, que não fica parado. Mas mesmo assim, algo parece travar, algo parece emperrar quando você começa a avançar. Quando uma oportunidade surge, você hesita. Quando algo começa a dar certo, você duvida. Quando o cenário pede coragem, você sente medo. E então você começa a justificar. Diz que ainda não é o momento certo, que precisa se preparar mais, que não tem todas as condições ideais. Só que o tempo passa, as oportunidades passam, e o futuro que você imaginava vai ficando cada vez mais distante. E sem perceber, você vai normalizando a frustração. O mais perigoso da autossabotagem é que ela raramente se apresenta como algo negativo. Ela costuma vir disfarçada de prudência, de realismo, de responsabilidade. Você diz que está sendo cauteloso, mas no fundo está evitando o risco. Você diz que está sendo racional, mas está sendo dominado pelo medo. Você diz que prefere esperar mais um pouco, mas esse pouco vira anos. E enquanto isso, o futuro vai sendo decidido sem que você tenha consciência disso. Porque o futuro não é feito apenas das grandes decisões. Ele é construído, principalmente, pelas pequenas desistências silenciosas que você pratica todos os dias. Existe um padrão que se repete na vida de muitas pessoas. Elas querem mudar, querem crescer, querem viver algo diferente. Mas continuam pensando da mesma forma, sentindo as mesmas emoções e reagindo aos desafios do mesmo jeito. Elas mudam o cenário, mas não mudam o personagem. Mudam o emprego, mas não mudam a mentalidade. Mudam de relacionamento, mas levam os mesmos medos e inseguranças para a próxima história. E depois se perguntam por que tudo parece terminar da mesma forma. Isso não é azar. Isso é coerência interna. A mente busca coerência acima de tudo. Ela prefere manter um padrão conhecido, mesmo que ele seja doloroso, do que arriscar algo novo que pareça ameaçador. Talvez em algum momento da sua vida você tenha aprendido, consciente ou inconscientemente, que errar é perigoso, que fracassar traz consequências graves, que se expor pode gerar rejeição, crítica ou abandono. Essas ideias vão se instalando devagar, como um programa rodando em segundo plano. E quanto mais experiências reforçam essas ideias, mais fortes elas ficam. Então, quando surge a chance de fazer algo diferente, a sua mente entra em modo de proteção. Ela começa a criar cenários negativos, imaginar tudo dando errado, lembrar de experiências passadas. E o que parece intuição, na verdade, é medo repetido. Presta atenção nisso. A sua mente não trabalha para te fazer feliz. Ela trabalha para te manter seguro. E segurança, para ela, significa previsibilidade. Não importa se essa previsibilidade é ruim. Se você já conhece aquele tipo de dor, aquela frustração, aquele limite, a mente prefere ficar ali do que arriscar algo desconhecido. É por isso que tantas pessoas permanecem presas em trabalhos que odeiam, em relacionamentos vazios, em rotinas que drenam a energia. Não é porque elas gostam, é porque aquilo se tornou familiar, e o familiar parece seguro. A autossabotagem acontece quando existe um desejo consciente de mudança,
mas uma crença profunda de incapacidade. Você quer avançar, mas não acredita totalmente que merece ou que consegue. Então você cria obstáculos invisíveis. Procrastina, se distrai, perde prazos, duvida das próprias ideias, se compara com os outros. Tudo isso vai minando a sua confiança aos poucos. E o mais cruel é que, depois de um tempo, você começa a usar os próprios resultados ruins como prova de que não dá certo para você. É um ciclo. Você se sabota, o resultado não vem, e isso reforça a crença de que você não é capaz. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você olha para trás e vê quantas vezes desistiu perto do começo, quantas vezes abandonou algo promissor, quantas vezes se contentou com menos do que queria, e aí surge a culpa. Você se pergunta por que não foi mais corajoso, por que não insistiu mais, por que não confiou em si mesmo. Mas aqui está uma verdade importante. Você não se sabotou porque é fraco. Você se sabotou porque estava tentando se proteger. Só que essa proteção tem um preço. E o preço é o futuro que você deixa de viver. Existe um momento em que essa sabotagem começa a cobrar a conta. É quando você percebe que o tempo passou, que as oportunidades não esperam, que as pessoas que começaram junto com você avançaram, e isso dói. Dói porque não tem mais como fingir que você não sabia. Dói porque você percebe que, em muitos momentos, foi você quem puxou o freio. E é aqui que muitas pessoas se rendem. Elas concluem que agora é tarde demais, que perderam o timing, que já era. Mas essa é apenas mais uma armadilha da mente. Mais uma tentativa de manter você exatamente onde está. O futuro não é algo fixo. Ele não é um destino imutável. Ele é uma consequência direta daquilo que você alimenta hoje. Dos pensamentos que você escolhe repetir, das histórias que você conta para si mesmo. Se você vive dizendo que não é bom o suficiente, que não tem sorte, que sempre dá errado, o seu comportamento vai refletir isso. Você vai agir com menos ousadia, menos presença, menos clareza, e o mundo vai responder a isso. Não porque ele está contra você, mas porque ele reage à forma como você se posiciona. O ponto de virada acontece quando você começa a perceber esses padrões em tempo real. Quando você se pega adiando algo importante e se pergunta honestamente se isso é prudência ou medo. Quando você sente vontade de desistir e questiona se isso é realmente o melhor caminho ou apenas a velha necessidade de se proteger. Esse nível de consciência muda tudo. Porque a sabotagem só funciona no automático. Ela precisa da sua distração para continuar operando. Existe algo poderoso que acontece quando você começa a observar seus próprios pensamentos sem se identificar totalmente com eles. Você percebe que nem tudo que passa pela sua cabeça é verdade. Que muitas ideias são apenas ecos do passado. Medos antigos tentando se repetir no presente. E quando você entende isso, você ganha escolha. Você pode continuar obedecendo esses pensamentos ou pode começar a questioná-los. Não de forma agressiva, mas com curiosidade. De onde vem essa ideia? Isso é realmente meu ou eu aprendi isso em algum momento da vida? A maioria das pessoas tenta vencer a autossabotagem com força. Elas se obrigam, se cobram, se pressionam. Mas isso só aumenta o conflito interno. Porque uma parte de você quer avançar, enquanto outra está desesperada para não se machucar. O caminho não é a violência interna. O caminho é a reconciliação. É mostrar para sua mente que crescer não significa perigo, que errar não significa fim, que mudar não significa perder tudo. Isso leva tempo. Mas começa com pequenos passos conscientes. Uma das formas mais eficazes de começar esse processo é observar como você reage às oportunidades. Quando algo bom aparece, você se expande ou se contrai. Você se anima ou imediatamente pensa em tudo que pode dar errado. Essa reação diz muito sobre o seu estado interno. Pessoas que confiam em si mesmas não são aquelas que não sentem medo.
são aquelas que não deixam o medo decidir por elas. Elas sentem o desconforto e avançam mesmo assim. Não porque são especiais, mas porque aprenderam a não obedecer automaticamente à primeira reação da mente. Talvez você esteja esperando o momento em que vai se sentir totalmente pronto, mas esse momento não existe. Segurança total é uma ilusão. Crescimento sempre envolve um certo nível de desconforto, sempre. O problema é que, quando você evita esse desconforto, você também evita a expansão. E aí o futuro começa a encolher, as possibilidades diminuem, as opções ficam mais limitadas. Até que um dia você olha ao redor e percebe que está vivendo uma vida muito menor do que poderia. Esse é o clímax dessa reflexão. O futuro que você tanto deseja não está sendo impedido pelo mundo, pelas pessoas ou pelas circunstâncias. Ele está sendo atrasado pelas vezes em que você escolhe não agir, não se posicionar, não confiar. E enquanto você não assumir isso, nada muda. Mas no momento em que você assume, tudo começa a se reorganizar. Porque assumir responsabilidade não é se culpar, é se empoderar. A partir de hoje, você pode começar a fazer algo diferente. Não grandes revoluções. Pequenos atos de coragem, pequenas decisões conscientes. Dizer sim para aquilo que você sempre adiou. Permanecer um pouco mais quando a vontade é fugir. Se posicionar quando o impulso é se calar. Cada uma dessas escolhas envia uma nova mensagem para sua mente. A mensagem de que você é capaz. De que você pode lidar com o desconforto. De que você não precisa mais se sabotar para se proteger. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like agora. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. E eu quero que você escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu escolho não me sabotar mais. Esse comentário não é para mim, é para você. É um compromisso público com o seu próprio futuro. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente fala sobre mente, consciência e crescimento real, sem ilusões, sem atalhos falsos. Lembra disso. O futuro não se cria amanhã. Ele está sendo criado agora, pelas escolhas que você faz quando ninguém está olhando.